Hoje nós vamos apresentar a vocês quem são as pessoas que transformaram uma empresa aqui da nossa região em uma gigante indústria farmacêutica. Estou falando da Prate Dona Dulce. A empresa tem 30 anos de história, com uma enorme produção, é responsável por gerar milhares de oportunidades de emprego, a maior produção de genéricos do país. Mais de 15 bilhões de comprimidos por ano saem daqui. Mas esse casal foi além. Sonhou uma cidade onde a essência é o quê? É o ensino e é a tecnologia. Estou falando do Bioparque. Hoje nós recebemos aqui no estúdio do nosso Balanço Geral o seu Luiz e a dona Carmen. Dona Dulce, eles gentilmente atenderam ao nosso pedido aqui para bater um papo ao vivo com a gente, contar um pouquinho da história. Porque as pessoas que estão lá em casa ouvem muito a gente falar sobre Prate Dona Dulce, sobre o Bioparque, mas quem são as pessoas por trás disso, além de todos os profissionais? Começo cumprimentando o senhor. Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer tá nosso. Bem? Eu estou bem. Que bom. Boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, o senhor pode ficar à vontade. Doutora Carmen, posso dar um abraço à senhora? Claro. Posso? Tudo jóia com a senhora? Abraços são sempre bem-vindos. Eu tive a oportunidade de conhecê-los rapidamente na festa de 30 anos da Prate. E esse abraço simboliza o nosso agradecimento aqui. E de alguma maneira, eu vou tomar essa liberdade de dizer, de alguma maneira, àqueles que estão em casa acompanhando o nosso programa e que olham para a senhora e para o senhor com muita admiração. Então, obrigada. Seja bem-vinda. Por favor, obrigada. fique à vontade. Eu quero aqui já saber, seu Luiz e doutora Carmen, se a saúde está bem. Se vai muito bem a saúde. A saúde nossa ou a saúde do Brasil? Não, a saúde do senhor e da senhora. Sim, a saúde nossa vai bem. Nós estamos andando um pouco mais devagar. Ou melhor, a gente está hoje mudando o mindset de forma que a gente está fazendo aquilo que realmente importa, aquilo que realmente nos traz avanço, porque nós temos ainda alguns bons anos de vida, mas são poucos. E nós temos muita coisa para fazer, então cada hora nossa, cada minuto, ele tem um valor inestimável. É a única coisa que é uma das poucas coisas que a gente não compra, é o nosso tempo. E muitas vezes não nos damos conta de que a gente pode fazer muita coisa com ele se bem aproveitado. Então eu particularmente tirei todo aquilo que não agregava valor, aquilo que era ruim na minha vida eu tirei. Isso melhorou muito. A qualidade de vida, e aí claro que isso reflete na saúde, no bem-estar e na força. E na produção. E na produção, no resultado, no resultado do trabalho. Sim. Agora, que história é essa? De contar o tempo por horas que eu tenho de vida. Ok, que de dias a gente já sabe. Dias. A gente saiu de 5.000 para 4.700, é isso? Dias de vida ainda? Hoje eu tenho aí, numa média, 4.700 dias de vida. É um bom tempo ainda. O seu Luiz está contando a quantidade de dias que ele tem pela frente, doutora Carmen. Isso é normal ou não? Olha, conhecendo o Luiz, sim. E eu vou explicar por quê. Porque o Luiz tem uma ânsia de fazer e de deixar as coisas, se não prontas, mas começadas. Encaminhadas. Mas encaminhadas. E o Luiz sempre tem que fazer mais. O Luiz começa um projeto e quando esse projeto deveria ser curtido, todo esse tipo de coisa, o Luiz já anda a mil pelo Brasil ou pelo mundo pensando em novos projetos e inventando novas coisas. Então significa, é um verdadeiro inventor de coisas e haja quem segura quem vai atrás. Eu já consegui aqui imaginar um trator trabalhando. Ai. Seu Luiz, mas olha, nós preparamos uma reportagem aqui para contar um pouco da história, a mais daquilo que a gente vai discutir aqui, da Prate, também do Bioparque. Para as pessoas em casa, né, acompanharem essa reportagem, e aí a gente vem porque eu quero saber da vida de vocês dois. Sim. A vida do empresário, do pai, do avô, da avó. Sim. Pode ser? Sim. Então convido os senhores aqui e você aí de casa, meu amigo, minha amiga, a acompanhar essa reportagem que nós produzimos para mostrar para a população o que é Prate Dona Dulce, o que é Bioparque, qual é o sentido dessas duas grandes empresas aqui na nossa região e a relevância que elas têm para o Brasil.
Onde antes tudo era apenas plantação, hoje surge uma cidade. A 15 quilômetros do centro de Toledo, pouco a pouco o projeto de uma vida começa a ganhar forma. Idealizado pelo casal Luiz e Carmen Donaduzzi, o Bioparque é um berço de inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia. Um projeto tocado de perto pela equipe do Bioparque. O Vitor carrega com ele o nome dos pais e a responsabilidade de fazer acontecer. O presidente do Bioparque trabalha de perto com a equipe, nos mínimos detalhes. Ele viveu a história desde o início. Ainda jovem, ouvia os sonhos e acompanhava a imaginação do pai. Depois que a Prati tomou o seu corpo, meu pai começou a falar sobre um parque tecnológico. Isso já fazia muito tempo que ele falava. Eu estava em Maringá essa época e de vez em quando eu vinha para casa passar aí o final de semana e aí às vezes ele me colocava no carro e a gente ia ver umas áreas que ele ia fazer um parque tecnológico. Eu falava, cara, quem vai vir morar a 15 quilômetros da cidade? Era o que você se perguntava, né? Era o que eu me perguntava, no meio do soja. E é o que muita gente ainda, talvez até hoje, se pergunta. O objetivo é desenvolver tecnologia e o primeiro passo é com iniciativas de educação. Por aqui já estão instalados alguns institutos de prestígio, como o curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Instituto Federal do Paraná. O próprio grupo já investiu também na criação de um centro de especialidade dentro do Bioparque, onde são oferecidos cursos técnicos e profissionalizantes. Nosso objetivo agora é avançar com o colégio. Então, agora em 2025, inicia-se o Colégio Donaduzzi, um colégio que vem com uma perspectiva nova, voltada para uma metodologia ativa e também personalizada. Além disso, iniciamos o nosso processo para a consolidação e o credenciamento de um centro universitário e também temos uma série de iniciativas na área de pesquisa, né, em parcerias com diversas instituições, tanto de ciência e tecnologia como do setor produtivo. Para formar bons profissionais, é preciso trabalhar a base. O Bioparque desenvolve iniciativas de educação infantil com grupos de ciências e passeios voltados para a primeira infância. E deve inaugurar em breve um colégio. A educação também se vê na prática. O local é ambiente fervilhante de ideias, onde startups podem desenvolver seus projetos. Iniciativas como a fabricação de queijos locais, empresas de programação e tecnologia, o desenvolvimento, por exemplo, de carrinhos elétricos para transporte de materiais, tudo incubado aqui. Coordenar tudo isso é um desafio, principalmente estratégico. Uma das pessoas por trás, ali nos bastidores, é a Vanessa. É um desafio bastante grande porque a gente realmente tem que montar o quebra-cabeça, né? Tem que organizar para verificar que todas as contas sejam pagas em dias, tem que organizar o que é receber e destinar os recursos corretos para os projetos que estão em andamento. Ou seja, às vezes dá um nó na cabeça, né? Às vezes chega a dar um nó na cabeça, mas a gente com paciência consegue organizar tudo. A compra da área de 5 milhões de metros quadrados é o pontapé inicial do empreendimento. Foi um investimento da Prati Donaduzzi. A empresa, localizada em Toledo, foi construída pelos farmacêuticos Luiz e Carmen Donaduzzi e o já falecido sócio Celso Robusto aqui, que o nosso objetivo de planejamento estratégico aqui é dobrar de tamanho a cada 5 anos. Então, assim, um crescimento combinado aqui de 15% ao ano, esse crescimento acumulado, ele te dá um coeficiente de dobrar de tamanho a cada 5 anos. Então, nós trabalhamos de forma muito robusta no planejamento estratégico para garantir esse crescimento. O retorno para a sociedade vem reinvestindo parte deste lucro em bolsas de estudo. A promessa é de chegar a R$1 bilhão até 2030. A empresa também abriga programas de crescimento para os seus trabalhadores. O Ilo é um senegalês que mora há quase 10 anos no Brasil. Trabalhando na fábrica, ele conseguiu concluir o curso de farmácia. O programa de bolsas já ajuda muitos jovens a construírem a vida por aqui. A expectativa é de que nos próximos 30 anos todo esse ambiente cresça bastante. O Bioparque espera, nesse período, ter pelo menos 500 empresas atuando por aqui, com um pouco mais de 30 mil pessoas empregadas. E uma expectativa de 75 mil pessoas morando em todas essas áreas residenciais. Uma delas, por exemplo, é a Alessandra. Ela não só estuda e trabalha, mas também mora por aqui. A Alessandra fez um vestibular, passou e entrou no programa de bolsistas. Ela divide o apartamento com uma colega e não paga aluguel e nem o curso. Além disso, trabalha em uma empresa instalada no Bioparque. Quando não está em casa ou trabalhando, ela estuda o desenvolvimento de software. Passa a semana toda aqui e quando sobra um tempo, visita a família em Serranópolis do Iguaçu. Eu acordo de manhã, eu divido o apartamento com mais uma menina. Aí eu vou para o trabalho e de noite eu venho para a faculdade. Eu estou fazendo engenharia de software.
Ainda não estou trabalhando na área, eu trabalho atualmente como auxiliar administrativo. E do Bioparque... O Laudir enxergou isso. Ele é produtor rural e já investiu bastante aqui. Tem apartamentos, galpões e salas comerciais. E está animado. Eu vim certo que eu ia fazer investimento aqui. E o que o senhor tem comprado aqui? 2 barracão, um apartamento aqui e uma sala comercial com pé direito. Como é que tá esse investimento para o senhor? Tá dando retorno? Tá porque o pessoal do Bioparque, o Luiz, que é o dono, ele paga aluguel 8 anos no barracão. Então eu tenho 10 pau de cada barracão, eu recebo 10 pau. Só que o imposto de renda daí já é outras coisas. Exato. Então 27,5 daí você não está Um excelente investimento para o senhor. Eu estou contente porque eu fiz um cálculo seguinte. Eu sou A combinação às vezes faz falta. Uma comunidade inteira encontrou motivo para sonhar com crescimento e inovação. Se alguém viesse falar pra mim que quer vir estudar aqui e morar, eu diria vai sem medo. No começo é difícil ficar longe da família, mas com a rotina vai acostumando e no final dá certo. O Bioparque já é sucesso e vai aumentar ainda mais ao longo do tempo, dado a um fator que nós não abrimos mão aqui, que é a sustentabilidade dos negócios. Sem dúvida nenhuma, vão encontrar aqui uma oportunidade para se desenvolver em altíssimo nível. Eu tenho a possibilidade de integrar a minha família aqui no ecossistema, pois por meio de uma bolsa de estudos, a minha filha participa do Clube de Ciências. Eu entendo que a inovação ela é o meio da gente mudar a vida das pessoas, a inovação e a educação. A gente está falando aqui basicamente da formatação de uma cidade. O senhor Luiz estava dizendo, enquanto a reportagem estava no ar, que nós estamos aqui num processo, senhor Luiz, de 4ª geração, é isso que o senhor estava dizendo? Nós temos um parque tecnológico, científico e tecnológico de 4ª geração. Exato. É onde as pessoas vão trabalhar, estudar, se divertir e morar. Isso é extremamente escasso no mundo. Essa manhã a gente entrou na internet e a gente verificou que tem uns 7, 8 no mundo. São muito poucos, na Holanda, em Singapura, na China. São muito poucos um parque com desenho que a gente está fazendo. E o motivo é fácil. Eu estou tirando do meu bolso 700 milhões para criar esse parque. Já foram 330 milhões. E os próximos 6 a 7 anos, que eu quero consolidar o Bioparque, nós vamos investir mais 370 milhões. Eu vou investir, eu e a Carmen. A gente ouviu agora esse gerente aposentado do Banco do Brasil falando sobre os incentivos. E o senhor mencionou algo que é muito importante e que, infelizmente, nem todos entenderam a dinâmica ou a importância. É dando que se recebe. Sim. Nós ganhamos dinheiros através do nosso pessoal que trabalhou todos esses anos conosco na Prate, e agora chegou o momento que a gente pensou, o que vamos fazer, inclusive para eles, ou para seus familiares. E aí foi quando a gente avançou o Parque Tecnológico, porque o nosso foco no Parque Tecnológico é a base da pirâmide. Estuda conosco o pessoal da classe média, média alta, mas estuda também o pessoal dos níveis mais baixos, porque lá eles têm bolsa de 100%. Então nós estamos destinando, a Carmen e eu, 50% das nossas ações na Prate para bolsas de ensino. Uma fundação que vai destinar para as crianças que não têm condições de pagar, poder estudar lá. A filhinha que apareceu ali, de Serranópolis, que eu não conheço ela, ela provavelmente não paga nada para estudar, e ela ganha um apartamento para morar. Ela divide com outra amiga, mas ela ganha um aluguel. Que são as bolsas. E aí eu preciso perguntar, primeiro, antes das próximas perguntas, doutora Carmen, a senhora gostaria de fazer uma menção a honra que nós acabamos de ver aqui na reportagem de uma das pessoas que estiveram envolvidas também na consolidação desse projeto de vocês, da Prate principalmente, né? Exatamente. Quem estava conosco durante todo o tempo, os sócios, é o Luiz, o Celso e o Arno. O Arno é o nosso sócio que infelizmente já faleceu, tá? Mas
ele mora profundamente no nosso coração e a gente lembra ele todo dia. E tem-se a impressão de que um dia ele vai voltar, acordar e ele vai estar conosco de novo. Foi tão bom estar junto com todos. 30 anos depois nós podemos dizer isso. Isso é realmente algo muito, muito de gratidão. Eu acredito, e a gente percebe pela emoção com quem vocês falam sobre a Prate. A Prate, e aí agora eu começo a entrar nos questionamentos para a gente poder entender, né, a dinâmica de tudo isso que vocês estão construindo, esse império que tem como base o conhecimento. Mas isso hoje do Bioparque, ele só está sendo possível de ser realizado graças ao talento de vocês numa outra área, que é a farmácia. Que é a farmacêutica. Vamos lá nos primórdios, ao chás. Qual é a referência do chá na vida, ou na vida não, no resultado que a gente está tendo aqui, doutora Carmen? O chás, na realidade, para nós representa aquele começo, uma época extremamente difícil, que nós não tínhamos literalmente eira nem beira, e tínhamos que fazer alguma coisa para sobreviver. Eram 2 que voltaram A gente está falando de quantos anos atrás? 34 anos atrás, 35 anos mais ou menos, há 35 anos. Exatamente. Então, os chás, inclusive aquela foto que está aparecendo ali, é eu e o Arno, nosso saudoso Arno. Quantos anos? Na Índia. Muitos anos. Olha. Quando íamos procurar em fornecedores. 2004, 2005. Então, começamos com chás e a coisa evoluiu e chegamos numa indústria farmacêutica onde tem pesquisa clínica e tudo isso. E de sobra, temos o Bioparque. De sobra. E a senhora está sendo muito modesta. Eu vou voltar aqui para o seu Luiz, que tem acompanhado isso tudo e tem investido muito em educação. Sim. Qual é a essência disso tudo na cabeça do senhor, seu Luiz? De vocês, obviamente. A essência é que a gente está entrando num mundo chamado IA e que vai trazer grandes oportunidades para muitos e que vai trazer grandes dificuldades para outros. Quem abraçar esse mundo vai conseguir avançar e os outros infelizmente, vão ficar para trás. E eu estou falando de bilhões de pessoas na Terra, não é? Que vão ficar cada vez mais pobres e que não se sabe o que fazer com eles ainda. Mas hoje para a gente aprofundar IA, é interessante isso, nós temos que aprofundar o conhecimento humano. Então, para mim, a educação é o primórdio. Nós somos quem somos hoje porque a gente sempre deu muita importância à educação. Hoje o meu pessoal estava falando que o meu filho, que gosta de ler um livro no IA, em 75 palavras tem o resumo do livro. Falei, sim, só que é o seguinte, quando se pega um livro, você vai ler 100 vezes aquele conceito, ou 200 vezes num livro, e você internaliza isso. Quando você lê no micro em 75 palavras, você não internaliza o conceito de um livro. Então, cada livro que eu leio, eu só continuo lendo ele, senão exatamente passa para aquela área de jogar o livro no lixo, que é aquilo que não me interessa fazer, porque vai gastar meu tempo. Eu só leio um livro se ele me traz um conceito novo. E esse conceito eu internalizo. E vocês estão querendo aprofundar, então, todo esse conhecimento e aí, por isso, a necessidade dessa estrutura toda. A gente viu aí que vocês conseguiram, através da importância que tem esse trabalho, trazer a Universidade Federal, o Instituto para cá e vocês conseguem visualizar isso daqui uma década, 2. Qual que é o plano, seu Luiz, antes do senhor parar de trabalhar? Não, eu não consigo ver. Hoje eu digo que eu não consigo visualizar. Hoje eu digo que eu não consigo visualizar. Ontem à noite teve no Teatro de Toledo a apresentação do nosso pessoal do Clube de Ciências. O Clube de Ciências é um espaço em que nós temos 460 crianças brincando com ciências, artes e agora vai começar esportes. Brincando. Mas elas brincam de forma muito séria. Então nós temos crianças ali trabalhando já com pesquisa científica com 9 e 10 anos. Inclusive que vai dar patenteamento. E ontem, quando a gente começou a chegar no teatro, tinha engarrafamento ao redor do teatro. Eu falei, essa coisa não é normal. O teatro estava cheio. Quando as crianças começaram a apresentar, eu falei, meu Deus, isso não é possível. Elas começaram, o Clube de Artes começou em abril desse ano.
E o que elas apresentaram lá, você tinha o sentimento na frente que eram profissionais. Criança autista tomando a frente para fazer a sua fala, que era impensável há pouco tempo atrás. Quando encerrou esse espetáculo, é um musical, Sementes para... Do amanhã. Para o amanhã. Do amanhã. Sementes do amanhã. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos quadriplicar, porque até hoje sempre a minha meta era dobrar. Quando alguém está... Estou reparando aqui quando os alguém 5 está mil dias. Comemorando, eu estou... Como eu vou fazer para duplicar a meta? Essa vez eu falei, vamos quadriplicar essa meta, vamos ali para 1.800.000 alunos, tá? Porque é uma coisa simplesmente maluca. Crianças de 4 anos estão brincando com ciências. Mas o que o senhor está enxergando aí? Não são crianças. Eu estou enxergando um futuro. Eu estou enxergando um futuro possível. Porque se nós não ensinarmos essas crianças hoje, nós vamos ter na frente marginais. O nosso colégio vai ter ao redor de 150, 160 crianças com altas habilidades. E essas crianças, quando vêm para nós, no clube de ciências, que muitas vezes é um problema na escola, a escola não consegue trabalhar isso, porque aquela criança que está à frente do seu tempo, ela vai querer bagunçar enquanto os outros vão acompanhando a aula. Essas crianças, elas estão tendo um desempenho que eu jamais imaginei. Então hoje eu digo, hoje é a primeira vez que estou dizendo isso, eu não sei o que vai acontecer em 10 anos. Eu não sei. Pois é. E aí a senhora... De que maneira a senhora administra tudo isso? A senhora baliza tudo isso? A senhora compra as ideias e vai junto? A senhora não? Calma, vai com calma. Briga comigo. Não, às vezes... Ela briga com o senhor, às vezes tem algumas discussões, mas a gente trabalha muito bem junto, tá? Junto no sentido, o Luiz está fazendo um projeto, eu estou fazendo outro projeto, enquanto o Luiz administra muita coisa, eu estou dando continuidade em projetos e tudo isso. Mas não adianta, eu estou sempre envolvida. Para quem está junto há 48 anos, só pode acontecer esse tipo de coisa, porque senão não existiria isso aí. A senhora é de onde? A senhora nasceu aonde? No Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Sim. Mas o Paraná está na história da senhora já há mais tempo, né? Ah, sim. Quando eu tinha ali por 5 ou 6 anos, os meus pais vieram para o Paraná. Nós viemos de uma cultura de trabalho, de uma cultura de seriedade, de uma cultura de muita resiliência. Aquilo que se ganha hoje, a gente não gasta hoje. A gente vai usar para viver alguma coisa, mas vamos guardar para o futuro próximo. E assim eu e o Luiz também trabalhamos. E é muito importante hoje, nós que de alguma maneira temos contato, temos acesso ao que é Prate, ao que é Bioparque, de olhar para as pessoas que fazem parte disso, seu Luiz, doutora Carmen, de que essas pessoas olham para a senhora, e aí eu vou usar, né, esse estereótipo, olham para a senhora como uma mãe. De onde é que a senhora traz esse poder? Por que a senhora é tida, né, pelos seus colaboradores, pelos parceiros do dia a dia, como essa figura? Eu sempre tive facilidade de lidar com pessoas. Eu sempre gostei muito de pessoas, de tratar pessoas e tudo isso. Então, essa coisa de pegar alguém e ir lado a lado, de ver que essa pessoa está crescendo e que ela está se deixando guiar, mas que ela tem as iniciativas próprias e que a gente vai colocando numa rota, isso muito, Valdinei, se explica pelos anos que eu passei como professora na universidade. E eu tive muita dificuldade de largar isso. Então, os meus anos na universidade justificam, eu diria, eu sempre dei aula na prática, eu sempre fui ensinar ombro a ombro com o pessoal lá. Eu sempre gostei muito do fazer, de ensinar, de tudo isso. Eu acho que isso, de ficar junto com as pessoas e mostrar para elas como tem que ser feito e que nós podemos junto fazer de uma maneira mais fácil, não na maneira mais difícil. É assim, eu acho que é isso. A gente, ouvindo a senhora, consegue entender essa paixão, e aí dentro de tudo aquilo que o senhor Luiz apresentou para a gente aqui, da educação que vocês estão implantando, né, e estão patrocinando, sim, para o Bioparque principalmente, dessa vontade que vocês têm de compartilhar o conhecimento. Mas aí me vem a dúvida de
E aí, pegando da inteligência artificial, pegando dessa tecnologia, pegando das coisas tão fáceis de chegarem para nós, os adolescentes, principalmente, as nossas crianças, que estão muitas vezes num mundo virtual, muito mais do que esse do dia a dia, do comum, do natural, que são as relações interpessoais. A gente vai ter elementos para trabalhar tudo isso no futuro? Uma grande quantidade de empregos vai se salvar com aquelas pessoas que conseguem criar empatia. Na Finlândia eles chamam de afeto. As crianças que recebem afeto do professor, que formam um vínculo forte com o professor, eles aprendem muito mais facilmente. Então a pessoa que... Porque todos nós estamos carentes de cuidados. Todo mundo quer ser bem cuidado. Quando tem alguém no outro lado que consegue cuidar o próximo, que gosta de pessoas, esse pessoal vão ter emprego garantido. Nós não temos uma AI no horizonte que vai conseguir fazer isso. Então, isso é fundamental. Então, o senhor Luiz acabou de responder aquilo que eu havia imaginado da senhora, porque enquanto a senhora foi falando desse corpo a corpo com os alunos, essa vontade de ensinar, essa delícia que é ensinar, a gente está falando desse acolhimento. Dessa humanização, doutora Carmen. Sim. Para ter uma ideia, para nós é muito importante criar memórias, tá, para o futuro. Por exemplo, as nossas crianças no Bioparque, do Clube de Ciências, eles trabalham com argila. Pô, mas trabalhar com argila, a gente vai se sujar, vamos sujar o ambiente. Não, para nós não. E aí eles vêm e eles mostram qualquer coisinha para nós e a gente dá a devida importância, porque a gente sabe que esse é um momento de criação que é deles e que nós estamos guiando eles. Isso é muito gostoso. Vocês têm 2 filhos, é isso? Exato. São 2 filhos. Sim, sim. E como foi? O senhor conseguiu transmitir, o senhor e a senhora conseguiram transmitir todas essas ideias, essa força toda de conhecimento, de encontrar independência e autonomia, seu Luiz? Sim, sim. Devagarito sempre há um delay, né? Devagarito eu sinto que hoje o Vitor, principalmente, o Vitor assumiu o Bioparque. Eu sinto hoje isto. Então, devagar, os filhos vão se dando conta do que estamos fazendo. Tem coisas que eles ainda não se deram conta. Mas muitas coisas estão se dando conta do que a gente está fazendo. E aí eles vão assumindo, porque, novamente, nós estamos hoje... o Éder assumiu a Prati, né? Eu ensinei o Éder durante 15 anos. Hoje nós somos das poucas indústrias farmacêuticas que fizeram a sucessão com sucesso. E é uma sucessão profissional. Nós temos o Rocha à frente da universidade, que também é um cara que vem com uma larga experiência na área de educação, e que também eu estou muito tranquilo lá. E agora eu estou trabalhando com o Vitor, que ele assumiu, mesmo que eu não quisesse, porque eu não quero colocar os filhos no mainstream, né, que é muito pesado. Ele assumiu o Bioparque Comunidade, o Bioparque Território, o desenvolvimento do Bioparque. E ele realmente pegou isso e hoje se eu tivesse que parar, eu pararia muito tranquilo. Tranquilo. E por que Toledo, hein? Há essa dúvida das pessoas. Por que vocês escolheram essa região do Paraná? O que trouxe vocês aqui para o Paraná para investir, para desenvolver tudo que vocês construíram ao longo desses 30 anos? Nós fizemos mestrado e doutorado na França. Quando voltamos, fomos para o Recife. Começamos exatamente lá. A gente voltou, tinha bolsa na França, voltou sem recurso nenhum. Começamos a produção de produtos muito simples. Chegou um momento que a gente queria voltar para o Paraná. Nós fomos criados nessa região em Santa Helena. Então queríamos voltar para cá. Aí puxamos o Arno e o Celso é o cunhado, para a empresa, porque a gente via que havia um potencial enorme ali. E a gente via que podia dividir este potencial com eles. E aí, claro, eles também não queriam ir muito longe. Então a gente acabou sendo convidado pelo prefeito Coraza, naquela época, para se instalar em Toledo.
investimos ali e aí continuamos muito apegados a Toledo. Hoje nós temos uma responsabilidade, eu digo nós, porque vocês estão aqui na minha presença, vocês têm uma responsabilidade enorme na geração de empregos, Sim. de oportunidades. Sim. Hoje parte da economia de Toledo e da nossa região vem de toda essa estrutura. Vocês obviamente que têm a magnitude, têm ideia da importância que tem, né, todo esse investimento. É uma maneira também de dar uma resposta à sociedade, doutora Carmen? Sim. Uma prestação de contas à sociedade? Sim, sim. Porque você gerando empregos, você está melhorando a vida das pessoas, você está melhorando a renda das pessoas, você está melhorando a cultura das pessoas, as pessoas que passaram pela gente, seja na Prate, seja no Bioparque, elas jamais serão as mesmas. Porque eu tenho certeza que muitas das coisas e dos modos, da maneira que a gente age, tudo isso, elas levam dali. E isso vai se tornar um modelo para a vida deles. Então, eles melhoraram e isso é o gratificante. Eu tenho só mais 5 minutos. Não são 5.000 dias, seu Luiz. Poxa vida, são 5 minutos. Mas eu queria entrar um pouquinho agora, aproveitar, e se vocês me permitem, obviamente, entrar no dia a dia de vocês. Como é a doutora Carmen, fora desse contexto todo de trabalho, de educação, a mãe, a avó, a dona de casa, o que a senhora faz no dia a dia, doutora Carmen? A Carmen é o tipo da pessoa que sempre tem um paninho quente para aliviar alguém que está com dor, para aliviar alguém que está com problema. A Carmen é a mãe, a Carmen é aquela que sempre tem condições de ouvir, de discutir, de falar e de tudo isso. Então, assim, Carmen, vovó, Carmen, esposa, sou eu que cozinho quando precisa, mas também eu gosto de pescar e todas essas coisas. Significa, a gente reúne esse pessoal, tá? O nosso pessoal, o Vitor, a Sara, as crianças, agora temos 2 netos. Então, assim, ó, a Carmen é aquela pessoa caseira, a Carmen é aquela pessoa que está disponível, a Carmen sempre está escutando as pessoas e tudo isso. E eu sei transmitir os sentimentos para eles. E como sabe, com uma tranquilidade muito grande na comunicação. É professora, né, seu Luiz? Aprendeu muito aqui, seu Luiz? Com a Carmen, sim. Não, a gente não teria feito o que fizemos se eu fosse sozinho. Seguramente não. Absolutamente não. Acompanha na pescaria, não? Sou obrigado. Sou obrigado. Pergunta quem pegou o maior peixe a última vez. Foi ele? Não é possível. Foi? Foi. Que peixão que pegou, senhor? Um jaú. Um jaú, de 25 quilos. Olha! Depois me arrependi de ter tirado o peixe do rio. Você não pode tirar um animal mais desses do rio, não dá. Não dá. Mas como é o seu Luiz, fora desse cenário aqui? Fora desse cenário, eu sou a metade do tempo que eu estou sendo agora. Eu faço aquilo que é estratégico, aquilo que é gostoso de fazer, não faço mais aquilo que me incomoda. Procuro não me estressar, porque quando eu estou estressado, acabo estressando todo mundo. Então, a metade do tempo faço isso. A outra metade nós estamos na fazenda. Lá, a Carmen vai junto também para o mangueiro, a gente vai inseminar animais, a gente vai desmamar os bezerros, vai controlar o gado, vai olhar os pastos, mas eu vou também lavrar, eu vou trabalhar com trator. O grande problema é que quando eu vou com trator, eu estou sempre com alguma ideia na cabeça e eu esqueço que tem árvores na fazenda. E a grade, essa última vez aí, ficou a metade para trás. Eu destruí uma grade. Então, são poucos tratores que aguentam comigo. Mas eu vou para a frente de trabalho. Eu gosto de ficar isolado. Né? Essa é mais ou menos a rotina nossa. Agora nós começamos a viajar um pouco. Estivemos em Londres no início do ano, em Nova York agora no mês passado. Porque isso traz também todo conhecimento para nós, uma solidificação daquilo que a gente pensa. Então, para nós, viajar ser alguma coisa agora nessa fase da vida é muito importante. Então, eu sou muito cartesiano, eu sou muito racional. Eu já tenho 60 viagens, são 6 por ano. Opa! Então está vivendo. Alinhadas. Não, então está aproveitando. A gente estava falando agora. Não, aproveitar para mim é isso, é trabalhar, pegar, ver o que as coisas estão avançando. Para mim, aproveitar é isso. Não é viajar por viajar. Não, eu não faria, que isso vai trazer para o senhor. Eu não faria isso. O senhor é um estudioso incansável. Eu gosto de estudar. Eu adoro estudar. Quando eu vou pode ser Londres, pode ser Estados Unidos, pode ser outro lugar. O primeiro lugar que eu vou, onde eu vou, eu quero ir, porque os outros não querem, é na livraria.
Qual é o livro que o senhor está lendo agora, ou os livros que o senhor está lendo agora e poderia compartilhar com a gente aqui? Um deles é o Dharma, que é uma filosofia de vida, né? Que te leva a outro nível espiritual, dos indianos, 5.000 anos, mas a inteligência artificial utilizada para te ajudar a entender o Dharma. E o outro, que eu comecei ontem à noite, é o Darwinian. Eu adoro Charles Darwin. The Darwinian Trap, a armadilha darwiniana, em que os humanos, uma percentagem dos humanos são predatórios, e todo mundo sabe isto. E eles acabam, para proveito próprio, tirando tudo que a terra ou a sociedade tem, e os outros que pagam essa conta, né? E aí ele começa a mostrar o problema ambiental nos Estados Unidos, em que áreas foram devastadas para extrair prata e estanho, eu acho que estanho, e ficou lá uma poluição danada que a população morreu por uma série de doenças. Então, essa coisa está destruindo a terra, é a realidade. Essa manhã nós tivemos uma reunião com o pessoal de um país desenvolvido, e o que eles querem? Eles estão olhando o Brasil como um celeiro de segurança alimentar, porque eles estão vendo, e que a gente não está vendo aqui, uma terceira guerra mundial pela frente. Mas estão vendo uma terceira guerra mundial em que os humanos vão sobreviver. Agora vão precisar de comida. E eles estão vendo o Brasil como esse celeiro. Que sempre teve esse rótulo, mas cada vez mais próximo de consolidar isso. Não, hoje nós estamos nos consolidando como... Nós vamos ultrapassar os Estados Unidos em produção de alimentos e nós vamos ser o grande celeiro do mundo, né? Nós temos que cuidar hoje com a água, nós temos que cuidar com o solo que está erodindo, que vai para dentro da água. Isso é inadmissível. Então nós temos que continuar cuidando. Nós estamos fazendo no pré-Pantanal, e a gente viu o drama desse ano, aqueles rios que são santuários de desova de peixes e produção de alevinos, eles secaram. O Rio da Prata secou. E os outros também, o Paraguai diminuiu muito. Então hoje se fala que em 30 ou 40 anos nós não temos mais Pantanal. E isso eu vejo no horizonte alguma coisa assim, se a gente não fizer grandes investimentos no Brasil na proteção dessa área. A gente protegendo isto, nós estamos garantindo o futuro dessa alimentação. Nós temos o lençol Guarani debaixo dos nossos pés, 900 metros a 1.500. É um depósito de água imenso. Agora, como que essa água vai ser explorada no futuro, né? Hoje o Bioparque tem um laboratório de águas que nós ganhamos do governo do Paraná em convênio com a Prefeitura de Toledo. E nós estamos fazendo um seminário de águas nos próximos dias, porque a gente tem um grupo de pesquisa que um dos focos é a sustentabilidade da água. Eu, ouvindo o senhor aqui, entendi, assim como a grande maioria dos nossos telespectadores, o porquê dessa paixão pela educação, o porquê dessa paixão por melhorar a condição humana. E a gente não está falando apenas de mercado de trabalho, de geração de emprego, de economia, a gente está falando de um futuro que depende das nossas ações, que depende do nosso autocontrole. Sim. E de olhar para isso tudo que a gente tem aqui, que é farto, né? Sim. Que tem abundância e preservar. Sim. Com esse sentimento de muito orgulho de poder ter conversado com vocês aqui, é que eu agradeço a visita do senhor, seu Luiz, e da senhora, doutora Carmen, por compartilhar com a gente, ainda que num curto espaço de tempo, toda essa riqueza. Obrigado, doutora Carmen. Nós é que agradecemos, e a gente teria, assim, conversas para muitas horas, mas o nosso tempo é finito, então temos que encerrar. Muitíssimo obrigada. Que a senhora tenha muita saúde. Obrigada. Saúde, seu Luiz. Muito obrigado, fica um forte abraço para quem nos está assistindo. Obrigado pelas experiências. Esse é o nosso Balanço Geral, ouvindo todos e trazendo todos aqui na tela da RIC TV. Eu volto.